Gente, eu queria muito ter feito umas trancinhas, sabe, pra ser mais Annie Whitney, mas infelizmente eu acabei perdendo a minha chuquinha. Literalmente, eu acabei de perder a minha chuquinha. Ai, que engraçado, né? Bom dia pra você que tá vendo esse vídeo de manhã, boa tarde pra você que tá vendo esse vídeo à tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo à noite. Eu sou a Mari e nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a polêmica do Lucas Zumman, ou seja, o ator que faz o Gilbert em Annie Whitney, e por que temos aí alguns fãs cancelando ele, né? Vou te explicar a treta tintim por tintim e a gente vai meio que conversar, né? Mais ou menos conversar, mas enfim, vamos tentar conversar e vamos tentar pensar aí sobre tudo isso que tá acontecendo. Então é isso, roda essa vinheta. Como eu falei, estamos tendo uma polêmica então com o ator que faz o Gilbert, que é o Lucas Zumman. Essa polêmica meio que estourou, mas ela já é um pouquinho antiga, tá bom? Então deixa eu te explicar o que aconteceu. No finalzinho de 2019, uma fã de Annie Whitney, colocou no Twitter todo um exposed do Lucas Zumman, né, que faz o Gilbert. E ela explicou tintim por tintim, usando prints e várias pessoas, vários fãs, né, explicando do porquê que ele estava sendo cancelado e de várias atitudes dele que estavam fazendo isso. Eu vou deixar os créditos aqui, dá pra vocês lerem, inclusive essa fã é brasileira, então dá pra super ler, etc. E eu só tô fazendo esse vídeo mais pra explicar tintim por tintim mesmo e explicar um pouquinho da situação, caso você tenha ficado um pouco confuso até um pouco nessa thread. E como os prints são em inglês, né, eu posso também, na verdade eu vou traduzir aqui pra vocês. O primeiro trabalho do Lucas Zumman, que faz o Gilbert, né, o primeiro trabalho que deu realmente sucesso foi Annie Whitney. Não apenas dele, mas assim, de quase todo o elenco de Annie Whitney, né. Escolheram um elenco que não tinha tanto renome, na verdade que não tinha renome nenhum, né, em Hollywood, etc. Ainda mais porque a série ela é canadense. Então a ideia mesmo era pegar atores que todo mundo desconhecia pra eles se tornarem atores importantes, né, e falar, opa, eu vim aqui de Annie Whitney, e deu super certo, né, até porque os atores de Annie Whitney são realmente muito bons. E aí, o que acontece? A série foi pro ar, né, em 2017, se não me engano em março de 2017, e acabou na terceira temporada agora em 2019 e 2020, né, porque tecnicamente alguns países foram em 2019, que estrearam a última temporada, e acho que aqui no Brasil foi em 2020, mas enfim. E aí o que começou a acontecer? Em 2017 tava tudo muito que bem, né, tinha estreado a primeira temporada de Annie Whitney e todo mundo tinha gostado bastante, mas ainda não tinha se tornado aquela coisa de renome, né, você pode até ver que em 2017 não tinha tanta gente comentando sobre Annie Whitney. Na segunda temporada, em 2018, parece que o fandom cresceu absurdamente e muita gente começou a conversar, né, e começou a falar, por favor, assista Annie Whitney, que é uma série maravilhosa, e realmente é uma série maravilhosa. E tá na Netflix, tá disponível, então vai lá. Inclusive foi cancelada, né, acho que a gente precisa comentar um pouco sobre isso, mas eu tenho outro vídeo explicando todo o porquê do cancelamento, então eu vou deixar também na descrição caso você não saiba, e por que essas petições elas não ajudam muito nesse cancelamento, porque não é uma coisa de petição, no caso é uma briga de acordos, mas eu vou deixar na descrição pra você também entender qual que é a treta do cancelamento dessa série. Enfim, voltando pra treta do Lucas. Em 2018, né, ele começou a ter então uma grande leva de fãs, porque as pessoas começaram a ficar encantadas com o Gilbert. E não é de esperar, né, que você comece a ter fã de fato de uma série que tá realmente fazendo sucesso. Só que o Lucas, ele começou a ficar um pouco incomodado com esse tipo de fã. Antes, no começo, assim, né, quando o Annie Whitney ainda não era um fenômeno, ele respondia a todo mundo, ele era super fofo, ele agradecia a todo mundo. E aí, em 2018, ele começou a ter ali uns papos um pouco estranhos com algumas fãs, né, ele começou a não gostar tanto ali daquele relacionamento entre ídolo e fã mesmo, né, ele começou a achar que a galera tava passando um pouco do limite. E aí, tem uma menina, ela tinha um fã-clube, né, dedicado todo a ele, que era a Jesslyn Fan, e ela acabou deletando depois, né, que ela vazou esses prints aí, mostrando esse lado diferente do Lucas, isso no ano passado, mas essa conversa aconteceu em 2018, durante a segunda, na verdade, no final ali da segunda temporada de Annie Whitney. Então, como é que foi, né, ela mandava várias mensagens pra ele, tudo que ele postava no stories ela respondia, e aí ele respondeu um dia assim, I have a life, kid, ou seja, eu tenho uma vida, garota. E aí ela respondeu, ei, esse não é o jeito que você deve me tratar, eu sou uma humana e eu também tenho sentimentos. Você acha que eu tenho a lâmpada do Aladim pra saber que eu estou te incomodando? Me desculpa se eu estou. E aí ele respondeu, né? Eu acho que um jeito fácil de você descobrir é você parar de ficar respondendo as mensagens de uma pessoa pra saber se você tá incomodando ou não. Olha que grossinho que você foi, viu, Lucas? E aí ela falou, mas eu não sabia que você tava brava, alguma coisa assim, né? E aí ele respondeu assim, tem uns cortes aqui na conversa, tá? Porque eu tô tentando pegar os prints. Enfim, aí tem um corte na conversa e aí mostra ele perguntando assim, eu só estou
however, né? Tipo, enfim, só estou curioso de saber por que você sente a necessidade de dedicar uma página pra mim, né? Que era um Instagram dedicado pra ele. Eu não te conheço e você não me conhece. E aí ela responde, hahaha, né? E fala, eu conheço alguma coisa sobre você, como por exemplo, que você é um ator. E aí ele fala, eu fiquei me perguntando isso por um tempo. Tipo, é só o que você sabe, que eu sou um ator. E aí ela fala, não, isso não é tudo, eu também conheço a personalidade. E aí ele fala, eu aprecio isso, mas você não tem uma pista sobre a minha personalidade. E aí ela fala, ah, mas eu vi suas entrevistas, suas coisas, e você parece ser um cara legal. E aí ele responde, esse sou eu atuando, é muito difícil parecer legal. Aí ela fala, ah, mas eu continuo te apoiando. Então basicamente o que ele conversa aqui com ela, e em várias outras conversas que não tem mais os prints, mas o que ele conversa com ela é que ele atua nas entrevistas pra tentar ser um cara legal, porque ele não quer ali mostrar que ele fica incomodado, né, que ele não gosta às vezes de falar tanto sobre a série, que ele não se sente à vontade. E uma coisa que ele sempre deixou muito claro, depois que a série começou a virar de fato um fenômeno, ele começou a ficar bastante incomodado com essas páginas de fãs, né, ele não entendia por que as pessoas gostavam tanto dele, e ele sempre falou, né, que ele gostaria que as pessoas dividissem entre Lucas e Gilbert, que ele não era o Gilbert e que ele tinha um medo das pessoas verem ele como Gilbert, sendo que ele não era. E aí já nessa conversa você percebe que ele está começando a ser um pouco grosso com os fãs, né? E você ainda está numa segunda temporada e você interpreta o Gilbert, bem. Great, o Gilbert. Então assim, quando você interpreta um personagem que é muito querido, é claro que as pessoas vão te seguir, é claro que as pessoas vão esperar o máximo de você, né? Então aí no caso eu achei o que ele falou e o que ele respondeu bem rude. Se ele não quisesse ter ninguém ali suportando ele, era simplesmente não responder a mensagem, porque ele não é obrigado a nada. Mas ele foi lá e continuou conversando com ela e foi sendo bem rude. Achei completamente desnecessário. Ainda em 2018, né, depois da segunda temporada, ele chegou a postar uma foto e aí uma fã comentou que ela tava com bastante medo do Cole roubar, né, a Annie do Gilbert. E você sabe, se você assistiu Annie with Annie, que o Cole é um outro menininho também que tá interessado ali na Annie. Até aí, ok, é uma fã falando sobre a série. E no caso ele respondeu também bem escrotinho, né, falando assim, você pode ter ela. Só que aí a Amy Beth, que interpreta a Annie, viu esse comentário e respondeu ele, falando assim, ou a Annie pode ser uma mulher independente, ou seja, ela não precisa ter nenhum dos dois, nem o Cole nem o Gilbert, ela pode simplesmente ser ela, sem precisar de um cara, né, mostrando aí, né, que a nossa Amy Beth é perfeita, ou seja, não existe mulher melhor do que ela pra ser a nossa queridíssima Annie. Ainda em 2018, né, porque foi quando realmente a série começou a ter um fenômeno muito grande, né, e começou a ganhar bastante escala. O Lucas, ele tem uma namorada que é a Shannon, e eles já namoram, assim, há bastante tempo, e eles fizeram um vídeo, né. Nesse vídeo, a Shannon, ela deixa bem claro que o Lucas não é o Gilbert, que ela acha o Gilbert incrível, mas que o Lucas é completamente diferente e que ela ama os dois da mesma forma, né, só que ela ama muito mais o Lucas e ela se apaixonou completamente por quem o Lucas é, não apenas por quem ele interpreta. Até aí, ok. E depois disso, né, ela chega a perguntar pra ele, né, se ele já tinha se acostumado com as pessoas falando que ele parecia com Gilbert, ou se ele era o Gilbert. E aí o que ele responde é o seguinte, ele fala, não estou acostumado, inclusive eu sou completamente o oposto do Gilbert. A Shannon responde, né, nossa, você ainda não se acostumou? E aí ele fala, não, fica mais e mais bizarro cada vez. E ela fala, nossa, fica mais bizarro a cada vez, mais bizarro a cada ano, né? Ou seja, a cada temporada. E aí ele responde, eu nunca vou me acostumar, na verdade. E ela falou, então você começou bem e depois foi ficando bizarro. E aí ele responde, as pessoas eram bem de boa. E aí você sabe, 3 pontinhos, né? Ou seja, ele não continua ali o que ele tá falando. Na verdade, ele nem continua a fala. E ela faz, ok. E aí ele termina assim, então relaxem. E um palavrão. Então o que basicamente ele quer dizer com isso foi que quando a série começou a se tornar um fenômeno, as pessoas começaram a ficar apaixonadas por ele e realmente criassem várias páginas e ele não sabia como lidar com isso, né? Depois desse vídeo, quando foi solto esse vídeo, a própria Amy Beth comentou em um edit de uma fã, né? Falando assim, nossa, tô muito decepcionada com o Lucas, porque ele falou que ele é completamente o oposto do Gilbert, que era pra gente relaxar, que ele não gosta e fica cada vez mais bizarro. Fiquei muito decepcionada. E aí ela pegou esse edit, né, e respondeu num comentário do Instagram com um textão, de fato um textão. Só que a Shannon, ela é muito engraçadinha, então nesse texto ela tenta ali dar uma brincada só pra não ficar feio nem pra ela nem pro Lucas. Só que desde sempre a gente tá vendo ali que o Lucas não é uma pessoa que tá gostando muito desse lado da parte dos fãs, né? O que é bem estranho, porque ele deveria lidar com isso. A gente só tem que entender também uma outra parte, que ele tem hoje, atualmente, 17 anos. Então ano passado ele tinha 16 e quando tudo começou, eu digo a série, ele tinha só 15. Então eu acho também que aí tem muito desse
desse negócio da pessoa ser adolescente e não saber lidar muito com a fama, né? O que é muito ruim pra carreira dele, já se ele planeja de fato ser um ator, né? Porque assim, como é que você quer ser um ator se você não gosta dos seus fãs, sabe? Mas voltando pra treta, a Shannon respondeu o seguinte no edit dessa fã: Ei, eu estou tagueada nisso, né? Eu tô tagueada nesse vídeo que você postou. E aqui eu vou te explicar o que aconteceu. Lucas é extremamente privado. Eu estou falando assim, extremamente privado mesmo. Tipo, a minha avó é mais pública que ele. Mas assim, ela só não é porque ela ainda não sabe usar uma rede social. Inclusive, eu deveria falar pra ela sobre esse modo privado no Instagram. Enfim, né? No topo disso tudo, ele às vezes consegue ter um problema em ver quão incrível ele é. Não apenas como um ator, mas como uma pessoa. Então, quando vocês fazem fanpages pra ele, dedicado a ele, pode ser difícil pra ele identificar a imagem perfeita que ele tá passando pela tela. Isso pode ser falso nos olhos dele. Isso faz algum sentido? Por favor, saibam que eu não estou pedindo pra vocês pararem de fazer esses edits. Inclusive, eu acho tão legal e vocês são super talentosos. Adicionando a isso, com a perfeição que o Gilbert você pode entender, você pode começar a entender por que o Lucas gostaria de ter uma distância dessa imagem que ele está causando com o Gilbert. Apenas saibam que ele é extremamente generoso e ele pode aparentar ser rude, mas não num jeito de ser mal, apenas porque ele ainda não entende de fato o fandom. Lucas, se você estiver lendo isso, me desculpa, eu só precisava dizer alguma coisa. E ela falou, enfim, né, tipo, ok, terminando esse texto, estou indo embora. E aí depois ela faz, eu deveria ganhar um crédito na escola por escrever esse textão. Muito amor a todos vocês. Basicamente ela conta ali que o Lucas realmente não sabe lidar com a fama e não sabe lidar com ter fãs, ele não sabe ainda como lidar, né, com toda essa história aí. Ainda mais as pessoas verem ele como Gilbert, então ele tem um pouco de medo das pessoas não conseguirem separar quem é o Lucas e quem é o Gilbert. Por isso que ele fica nessa loucura toda de ficar tentando separar os personagens. Sabe quem isso me lembra? Isso me lembra bastante a Miley, quando ela fez bastante a Hannah Montana e ela não queria ficar sendo vista como a Hannah Montana perfeita da Disney. Então ela começou ali tentar mostrar que ela era Miley Cyrus e não a Hannah Montana. E eu sinto que o Lucas, ele tá indo bem nesse quesito, sabe? Só que diferente, né? Acho que bem diferente de tudo isso, a Miley Cyrus, pelo menos, ela respeitava muitos fãs, né? E aqui no caso, eu acho que o Lucas, ele tá tão surtado, né? E com tanto medo das pessoas acharem que ele é o Gilbert, que ele começou a ser esse garoto mais rude, esse garoto mais grosso. Não que ele seja uma pessoa má, até como a Shannon falou, mas eu acho que ele precisa lidar com isso. É por isso que eu digo, gente, terapia, né? Super ajudaria aqui nesse caso. E aí o que começou a acontecer, né? Já em 2019, ele postou uma foto com a Shannon. Um fã comentou, né? Ai, vocês são muito mais bonitos do que Gilbert, né? Que no caso é o shipper da Anne com o Gilbert. E aí ele comentou, eu concordo. E aí algumas pessoas viram isso como uma coisa ruim. Mas aí eu acho também, gente, que a gente tá começando a ver coisa onde não tem, sabe? Porque, por exemplo, o cara namora e as pessoas comentaram que acham ele, a namorada dele, mais bonito do que um shipper de uma série. E ele concordou. E vocês, tipo, problematizaram isso. Eu acho que a gente não precisa problematizar esse tipo de coisa, porque ele só achou que é mais verdadeiro do que um shipper de uma série. E não que seja ruim isso, gente. Ele ama a namorada dele, então isso significa o quê? Que ele concorda que ele e a namorada dele são mais bonitos. Apenas isso. Não é uma provocação, tá tudo bem. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado também nessa cultura do cancelamento, na cultura da provocação, porque assim, nem tudo o que uma pessoa tá fazendo de fato tem um porquê por trás. Como eu disse, ele só tem 16 anos, né? Pensa que ele tem 16, agora 17 anos. Ele realmente, assim, é um adolescente, entendeu? Quando você é um adolescente, assim, eu já tenho 24. Quando você é um adolescente, você faz um negócio muito sem pensar. E eu não acho aqui que ele pensou assim, nossa, eu vou comentar isso aqui pra super deixar o fandom louco. Não, acho que ele realmente concordou, porque ele realmente prefere ele com a namorada dele do que o Gilbert com a Anne. E tudo bem, sabe? Continuando nessa thread, a gente também tem alguns prints, né, falando aí que ele tava brincando com o lado bissexual e etc. Mas é só porque uma fã achou que ele tinha uma paixão, não ele de fato, né, mas o Gilbert tinha uma paixão secreta aí pelo Bash, né, que aí é um outro, que é o Sebastian, né, de Annie with an E. E ela brinca falando se o Gilbert tinha um carinho ali muito grande pelo Sebastian e tal, se eles podiam ser namorados. Até que o Lucas fala que ele é super a favor do Gilbert ter uma apaixonite pelo Sebastian. E aí as pessoas também viram isso como uma coisa ruim. Eu não achei também como uma coisa ruim, inclusive eu achei ótimo que ele falou, até aqui nesses prints, né, que ele tá respondendo que ele concorda e tal. Eu achei que ele foi super fofinho com a fã, assim, não achei nem que ele foi rude, nem nada do tipo. Então eu acho, como eu disse mais uma vez, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado aí na cultura do cancelamento. E inclusive ele foi super aberto aí, né, pra uma causa LGBT, que os personagens, os atores já se assumiram ser também, na parte da comunidade. Então assim, eu achei bem legal.
legal. E aí terminamos então 2018. Indo pra 2019, né, acho que eu já tinha contado 2019, mas veio a terceira temporada de Annie with Annie. E a terceira temporada terminou, não é mesmo? Enfim, teve aquele negócio dela ter sido cancelada e tal. E aí o que começou a acontecer foi que as pessoas começaram a atacar a Shannon, né, que é a namorada do Lucas, falando que ela deveria terminar com ele, porque ele deveria ficar com a Amy Beth, que faz a Annie with Annie. E aí ela ficou bem revoltada, né, e eu acho que com razão. Imagina uma pessoa chegar pra você do nada e falar assim, então, termina com seu namorado porque eu quero que ele fique ali com a atriz que eu gosto, entendeu? Não tem condição. Inclusive ela chegou a tirar print e postar nos stories falando que achava isso completamente inaceitável, que ela não gostava do que tava acontecendo, e ela ainda falou que se a Annie tivesse vendo esse jeito, né, que as pessoas estavam falando com ela ia discordar e ela não ia achar legal. Muita gente também fala que ela fica se apropriando dessa fama que ela ganhou por namorar o Lucas, né? Eu não acho também que ela esteja errada em relação a isso. Ela foi bastante atacada. Se ela quisesse simplesmente sumir, ela poderia, mas ela sempre bate ali, joga cara a tapa. Ela fala que ela ama o Lucas, ela aceita o Lucas da forma que ele é. Então, assim, eu não entendo onde ela tá errada em todas as situações. Pelo menos eu acho ela uma pessoa super, assim, dentre os dois, a mais sensata. Até agora, a mais sensata mesmo. Depois eles chegaram a postar um vídeo, né, a Shannon e o Lucas chegaram a postar um vídeo, né, na conta dela do YouTube, se não me engano, respondendo algumas perguntas dos fãs no Twitter. E aí ela até faz uma pergunta, né, tipo, ela leu uma pergunta pro Lucas, né, falando assim, por que vocês não estão falando de Annie e Gilbert, né? E aí o Lucas, ele começa a ser uma pessoa bem grossa mesmo, e aí que eu acho que ele perde um pouco a razão. Que é quando ele vira e fala que ele acha que esses shippers são estranhos, que ele não gosta desses shippers do Twitter, por que as pessoas não podem falar Annie e Gilbert, tem que ficar falando Sherbert, né, que é o nome do chip, e que ele achava isso nojento. E ele é bastante arrogante no vídeo como um todo, respondendo todos os comentários. Toda vez que é mencionado o nome da Annie ou da Amy Beth, ele faz uma cara de tipo, represália, nojo. Ele responde bem grosso mesmo, bem arrogante, e isso pegou muito mal, né? Além disso, ele é o tipo de pessoa que não postou nada quando a série acabou, nem pra falar um obrigado pelo personagem, nem pra falar um obrigado pela oportunidade. Ele simplesmente não postou nada. Foi quase como se ele não tivesse feito parte ali de Annie with Annie. Inclusive, ele é o tipo de pessoa que realmente fala que ele não gosta muito da série, que ele acha muito difícil ter interpretado o Gilbert, e ele até chegou a dar várias entrevistas falando que ele não sabe se ele, de fato, interpretaria de novo o Gilbert, porque, né, risos. Ele achava o Gilbert realmente um cara perfeito, e se ele soubesse que viria aí com toda essa pressão dos fãs pra ele ser perfeito também, ele não sabe se ele aceitaria. Então, você realmente aí vê que ele é uma pessoa que ele tá precisando de terapia, né, e entender de fato o que é ser ator, né? Porque ator você interpreta pessoas perfeitas e pessoas imperfeitas, e você tem que saber ali lidar com você ser diferente daquela pessoa que você tá interpretando, e você também tem que lidar com o fato dos fãs às vezes não saberem tão facilmente diferenciar as duas coisas, né? Porque isso acontece. A única vez que ele chegou, de fato, a repostar ou a falar alguma coisa sobre o fim da série foi respondendo um comentário do post do Dahmer, em que ele responde, né, assim, "It's been time, my friend." E muita gente achou que ele estivesse falando que já era hora, meu amigo, né? Tipo, já era hora desse show acabar. Mas eu ainda acho que nessa tradução aqui, do jeito que ele tá falando, faz tempo, meu amigo, né? Eu realmente acho que ele quis dizer mais essa parte de faz tempo, meu amigo, de que faz tempo que eles já estão conversando, ou faz tempo de que eles já estão sabendo, ou até faz tempo que Annie with Annie começou e que eles estão numa jornada. Porque o Dahmer responde com um soquinho e um coração. Ou seja, ele não achou grosso nem nada, então eu não acho que ele responderia assim fofuramente se o Lucas estivesse falando em algum tom de já era hora de acabar esse show. Mas que tá mais que claro é que ele realmente não gosta muito de Annie with Annie, que ele deixa bem claro que ele não é uma pessoa muito sociável e que sabe lidar ali com os fãs, e inclusive é por isso que ele tá sendo levemente cancelado. Como eu disse, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa cultura do cancelamento. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade para as pessoas mudarem, amadurecerem. Eu realmente acho que ele é um garoto muito novo, e se ele tiver ali um pouco de terapia, porque eu acho que realmente precisa, e nessa época mesmo, nessa idade, eu acho que é muito importante, porque ele ainda precisa entender muita coisa. Como ele fez um personagem assim tão amado e tão querido, é normal que isso mexa um pouco com a cabeça dele, mas eu não acho que ele seja uma pessoa ruim. Eu só acho que ele não está sabendo lidar com toda essa fama e com tudo isso que tá acontecendo, e é por isso que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a cultura do cancelamento. Não estou passando pano nem nada, porque eu realmente acho que ele foi rude, não acho que é assim que deve se tratar um fã, que é uma pessoa ali que tá dedicada
dedicando todo o tempo e todo o segundo ali a você, mas eu acho que a gente precisa também dar uma oportunidade pra ele melhorar como pessoa. E, enfim, né, eu sou dessa galera, eu sou da galera que acredita nas mudanças das pessoas. Assim como o N me ensinou que as pessoas podem mudar, aquelas. Mas é isso, essa foi toda a treta do porquê que ele está sendo aí cancelado pelo fandom. Desejo mesmo que ele coloque a mão na consciência e que ele seja uma pessoa melhor, né? Ainda bem que não é nada ligado a racismo, ainda bem que não é nada ligado a homofobia, ainda bem que não é uma coisa pior, né? Ainda bem que é só, não que seja só, né? Mas ainda bem que é uma coisa comportamental que se pode mudar, que realmente com terapia acho que ele possa crescer, e ainda bem que é esse tipo de cancelamento e não relacionado a abuso ou alguma coisa muito, muito, muito pior. Muita gente já chegou a falar sobre essa treta, mas eu gostaria muito de passar aqui o meu lado, até porque eu sou uma grande fã da série, eu gosto bastante de Anne with an E, então eu queria muito aqui falar sobre isso. É isso, espero que vocês tenham entendido a treta e também tenham tido aí suas próprias opiniões. Comentem aqui embaixo tudo que vocês acham sobre isso. E é isso. Não esqueça de se inscrever nesse canal e também de me seguir pelas redes sociais. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!